Vamos verificar então a resposta da interatividade? As primeiras normas sobre prevenção, preparo e resposta aos acidentes industriais com efeitos transfronteiriços foram elaboradas após qual evento? Alternativa correta, B. Explosão de reator químico e liberação de dioxina em Seveso, na Itália, em 1976. Continuando, vou apresentar para você agora mais alguns casos sérios de contaminação, agora associada aí ao solo e à água. Em 1953, na Baía de Minamata, no Japão. Bom, para começar, primeiramente, preciso lembrá-lo que no Japão a base alimentar são peixes, elementos retirados do mar, certo? Então, pensando nisso, preste atenção. Após anos de despejo de efluentes industriais contendo mercúrio, milhares de pessoas sofrendo com os efeitos da contaminação. Então imagine, o mercúrio tem o mesmo efeito de bioacumulação que eu falei agora há pouco, no outro bloco, da dioxina, que bioacumula no organismo, tecido adiposo. O mercúrio, ele também tem esse efeito. Ele vai se acumulando, vai sendo acumulado no organismo e não conseguimos eliminá-lo. Então vamos imaginar a situação. Uma indústria que durante muitos anos liberou mercúrio sem tratamento algum, indiscriminadamente, ali no mar. Aquela população está se alimentando normalmente de peixes, certo? Pensando na cadeia ecológica, existe ali o fitoplâncton, lembra? Aí chega um peixinho, se alimenta daquele fitoplâncton. Chega um outro peixão, se alimenta daquele peixinho. E a gente tem aí então os peixes de topo de cadeia, carnívoros. Esses peixes que a população, os seres humanos gostam muito de se alimentar, vão ser exatamente os peixes que vão ter maior concentração de substância tóxica, por conta dessa bioacumulação. Então, as pessoas começaram a se alimentar durante muitos anos desses peixes contaminados e o resultado foi muitas pessoas doentes, muitas crianças nascendo com problemas sérios. Mutações genéticas, ou seja, alteração do material genético, podendo causar diversos tipos de problemas. Nascimento de pessoas com má formação dos membros e do sistema nervoso, problemas neurológicos, então problemas de locomoção, problemas nos membros superiores, inferiores, muitos casos de microencefalia e paralisia cerebral. Então o cérebro não desenvolvia normalmente nessas pessoas que habitavam ali a região. Durante muito tempo, eles não sabiam, as pessoas dessa região não sabiam o que estava causando. Eles achavam que tinha alguma doença, alguma epidemia que estava ocorrendo ali e estavam nascendo pessoas assim. Porém, eles começaram a observar que os gatos, que também estavam nascendo com problemas, começaram a observar também que em outras regiões depois isso aconteceu também. Vamos ver aí algumas imagens dessas pessoas que nasceram e muitas delas tiveram problemas aí até ao longo da sua vida, com problemas nos membros, má formação do cérebro, não conseguem muitas se tornaram vegetais, realmente, tá? Quando uma pessoa tem a microencefalia, o desenvolvimento anormal do cérebro, toda a sua vida vai ser comprometida. Então veja a gravidade desse problema e gerações transmitindo esses problemas. Gerações e gerações tendo doenças relacionadas ao problema do mercúrio. E quando então que as pessoas tiveram consciência do problema que estava ocorrendo ali? Só após outra região haver também uma indústria liberando mercúrio naquele mar, e aconteceu exatamente muito parecido, as crianças nascendo com as mesmas características, microencefalia, problemas motores, no cérebro. E daí sim começou a se perceber, então muito provavelmente essa fábrica que está eliminando mercúrio está causando tudo isso. E daí muitas famílias foram indenizadas, mas é claro que esse mal nunca vai conseguir ser reparado. O que aconteceu e essas vidas todas foram atingidas. Então perceba aqui quando na educação ambiental a gente fala da consciência local e planetária, é isso. Uma indústriazinha liberou ali durante algum tempo esse mercúrio indiscriminadamente, mas será que aquela substância só ficou ali? Claro que não. Através das correntes marítimas, isso vai sendo levado para longas distâncias. Através dos animais que percorrem a região, isso vai sendo levado para longas distâncias.
Outro caso muito importante que marcou a história da educação ambiental e também a história da justiça ambiental, do direito ambiental, foi esse caso em Nova York, nos Estados Unidos. Então, em 1892, houve um projeto para conectar duas partes de um rio, um canal. Esse canal seria para transporte de carga e ficou conhecido como Love Canal. Depois, só em 1920, esse projeto foi abandonado. Então, aquilo ficou ali meio esquecido, a pessoa que quis fazer aquele projeto não deu muito certo e ele desistiu. Então, o projeto foi abandonado e o local foi vendido para uma indústria química, que utilizou esse local como aterro de deposição de lixo tóxico, bélico e químico, sem nenhum tratamento. Essa empresa foi jogando todo aquele lixo tóxico ali e depois de um tempo, quando aquele aterro atingiu a sua capacidade máxima, colocou-se aí terra, entulho em cima, escondeu, né? Jogou embaixo do tapete, mais ou menos isso, e cobriu com entulho e ok, ficou por isso mesmo. Veja aí alguma imagem, né, aparecendo alguns tonéis de substâncias tóxicas que foram colocadas ali e depois cobriu-se tudo isso aí com entulho e terra. Muito bem, a empresa futuramente, aí, né, posteriormente, vendeu o local por um preço simbólico de $1. Por que será que vendeu por um preço tão barato, né? Para a Niagara Falls Board of Education. Sim, Education, você ouviu direito. Ali foi construída uma escola e diversas residências. Claro, você acha que essas residências eram de pessoas ricas? Com certeza não. Essas residências eram da população mais pobre dos Estados Unidos. E por isso esse caso se tornou tão famoso com relação ao direito ambiental. As pessoas começaram a perceber que sempre que havia esses casos de solo contaminado e depois construção de terrenos para venda de casas, estava associado com pessoas pobres que iam comprar em lugares contaminados. Em 1978, moradores descobriram a verdade. Então, quando as pessoas... Imagina você compra sua casa própria, que felicidade, né? Vou ter um lar, vou ter onde criar meu filho, meus filhos, meus animais, quero ter um cachorrinho. Legal, ter um pomar. Aí você coloca tudo isso na sua casa e, de repente, os animais começam a aparecer, as crianças começam a aparecer com problemas, queimaduras na pele. Muitas mulheres grávidas da época nasceram crianças aborto, crianças mortas, outras com problemas também, com sérios problemas. Então, quando as pessoas compraram aquela residência, elas não sabiam que aquilo tinha sido um aterro de depósito de lixo tóxico. Só depois que começou a aparecer os problemas é que essas pessoas foram saber realmente do real situação em que elas estavam inseridas. Só em 1978, veja quanto tempo depois que as pessoas souberam a verdade. Árvores e jardins começaram a morrer. Crianças apareceram com queimaduras. Houve casos de bebês que nasceram deformados e também um aumento do número de abortos. Grande parte das mulheres grávidas da época deram origem a crianças mortas. Essa é uma imagem da região, a escola ali no centro e no entorno as residências, todas apresentando aí, todas posteriormente, né, apresentaram problemas no terreno, né, o jardim apareciam queimadas as plantas, os animais que habitavam ali, né, os cachorrinhos, os gatinhos, também apareciam com queimaduras. Essas substâncias tóxicas demoraram um certo tempo para vir à tona, por isso que demorou para que elas soubessem do problema dessa região. Esse caso teve muita relação com as legislações de desintoxicação de solo, então foi muito importante para essa questão do direito ambiental. Esse caso de contaminação de solo não ocorreu não foi o único caso, existiram muitos casos relacionados. No Brasil, tivemos um caso muito sério também e que ficou sem solução. Diferentemente lá dos Estados Unidos, em que as pessoas se organizaram, teve todo um processo jurídico. Aqui no Brasil não foi assim, não foi esse sucesso aí de conquista das pessoas que estavam ali. Em 1940, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi fundado um complexo educacional para crianças pobres,
que ficou conhecido como Cidade dos Meninos. Veja mais uma vez, não era nada relacionado a crianças ricas, certo? Então, sempre na história a gente infelizmente já percebe essa questão da negligência, né, dos governantes e das instituições públicas perante a população mais pobre. Então tinha esse complexo educacional em que as crianças habitavam ali, moravam nessa região, e em seguida o Ministério da Saúde instalou uma fábrica de pesticida para produzir substância contra a malária, que era endêmica na região na época. Só que durante um tempo aquela fábrica ficou ativa e depois foi abandonada. Nos anos 50 a fábrica foi desativada. Só que aquele material não teve um descarte adequado para aquele material tóxico. Hoje em dia já se sabe, né, após esses eventos todos de contaminação, a gente já sabe que sempre que tem a produção de alguma substância tóxica por alguma indústria, é necessário que haja um descarte apropriado, um tratamento daquela substância. Então, o produto começou a se espalhar e infiltrar no solo, provocando um processo de contaminação do meio ambiente e da população. Ficou conhecido como pó de broca, que a população ali que não sabia utilizava aquilo para matar piolho na cabeça das crianças. Então imagine, uma substância altamente tóxica que foi utilizada como se fosse uma coisa super... que não tinha problema algum, né? Então, claro que isso aí também, esse caso aí é famoso até hoje, porque a área continua contaminada, não houve uma descontaminação da região. Outro caso importante é de Cubatão, que ficou muito famoso também, infelizmente, pela sua contaminação devido às indústrias que foram instaladas na região. Em 1950, houve a instalação de indústrias siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes. Em 1980, ficou conhecida pelos problemas ambientais e também relacionados à saúde da população. Claro, aquela velha história que eu já mencionei para você. Doenças cardiorrespiratórias, crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde já frequentemente sendo as primeiras a serem atingidas. E aí a gente vê uma imagem da atmosfera totalmente poluída, cheia de gases tóxicos sendo emitidos. Bom, em 1962 apareceu uma pessoa ilustre, muito importante na história da educação ambiental, que é a Rachel Carson, a Raquel. Alertou para os efeitos danosos das ações humanas provocadas, então, pelas indústrias. Ela apresentou um questionamento da confiança cega da humanidade no processo tecnológico. Ou seja, até então, não se tinha assim, essa preocupação das indústrias. As indústrias, contanto que o químico que estava ali responsável não fosse morto pela substância que ele estava mexendo, achava-se natural. Não tinha essa preocupação com a liberação dessas substâncias no ambiente. E antigamente isso era muito debatido apenas no meio acadêmico, científico. A Raquel, ela trouxe para a população, em linguagem acessível, esses conceitos de educação ambiental. A obra abriu espaço para o movimento ambientalista. Sua maior contribuição foi a conscientização pública de que a natureza é frágil diante da intervenção humana. Então temos uma foto dela e do seu livro. Por que Primavera Silenciosa? Porque ela temia que as primaveras fossem silenciosas devido à ausência de animais, da fauna e da flora ali que ocorria normalmente. Bom, fica exposto então, a partir de todos esses exemplos que eu apresentei para vocês, esses tristes exemplos, a crise ambiental que vivenciamos aí a partir do século XX. Ao longo dos anos, intensificaram-se as discussões sobre o equacionamento desse problema, através de fóruns mundiais, congressos, debates. Então isso começou a vir mais à tona para a população. O problema ambiental adquiriu tamanha proporção que hoje já se fala em ameaça à continuidade da vida a longo prazo. E é justamente nesse momento histórico que surge a educação ambiental. Qual que é o conceito da educação ambiental? Conjunto de ações pedagógicas, formais e não formais, que podem conduzir à capacidade crítica dos cidadãos, de uma forma geral, às escolhas ambientalmente responsáveis. Então, sempre esse pensamento crítico, releitura da realidade. Uma frase aí de um índio, que foi extraído de um trecho de uma carta que ele escreveu, o chefe Seattle, para o presidente dos Estados Unidos na época. Isto sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra.
Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a Terra recairá sobre os filhos da Terra. Então perceba essa consciência local e planetária que o chefe Seattle já tinha naquela época. Então a Raquel, a Rachel Carson e o chefe Seattle são considerados precursores com relação à questão ambiental, pois na época não se tinha essa preocupação, a maioria da população não tinha essa preocupação. Vamos à interatividade? Que evento abriu espaço para o movimento ambientalista e a conscientização pública da fragilidade ambiental perante a intervenção humana? Alternativa A. Primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental em Tbilisi, na Geórgia, em 1977. Alternativa B. Contaminação industrial em Cubatão, após a década de 80. Alternativa C. Lançamento do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962. Alternativa D. Adoecimento de metade da população no Vale de Meuse, na Bélgica, em 1930. E alternativa E. Conferência de Estocolmo, em 1972. Pensa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com a resposta.